dia, galera. Estão me escutando bem? Como é que tá? Estão vendo? Quanto tempo, né? Tivemos um feriado aí no meio. Atrapalhou o planejamento, mas enfim. Pelo menos dormimos, professora. Pelo menos a gente poder descansar. Descansar, beleza, né? Meu Deus. Tá, vamos para os recados aqui, daí a gente já começa a aula, né? Hoje temos conteúdo gramatical até para trabalhar. Gente, então assim, eu tinha colocado lá na plataforma Iônica ainda, umas possíveis datas dos trabalhos, né? Mas aí não rolou, porque a gente se atrasou. Tinha um trabalho que eu queria colocar essa semana, né? Então não coloquei, não vou colocar. Por quê? Porque o trabalho que eu vou colocar na semana que vem, possivelmente também, né? É sobre esse conteúdo de hoje, período composto por coordenação. Eu não posso cobrar um trabalho com conteúdo que eu não dei. Então, por isso eu não pude colocar nessa semana, gente. Eu só vou colocar o trabalho lá quando a gente terminar de, pelo menos, né? Claro que vai ter, nesse conteúdo vai ter exercícios na apostila e uma folha de exercícios que eu preparo com exercícios já de vestibular. Claro que não vai valer nota, mas para a gente fazer junto, assim, para treinar já, desde já. Desde o oitavo e nono, eu já dou exercício de vestibular para fazer em sala como treino, tá? Então não vai rolar de fazer essa semana porque a gente não viu, porque eu nem me lembrava que teria um feriado na semana passada. Na minha cabeça não teria mais feriado, porque eu tô assim, nem tô vendo esse negócio de feriado, gente. Eu tô assim, para mim é toda semana tem aula e bem no fim não teve, né? Então, aí provavelmente ficará para a semana que vem, tá? O do livro, a entrega do livro, lá do trabalho do livro, eu vou estender também o prazo. Eu tinha colocado 10 de novembro, né? Eu vou deixar para dia 15 de novembro. E hoje eu vou para a escola à noite. 6h30 eu chego na escola, né? Fico lá até 7h30, depende do quanto tempo que eu levo. Vou gravar lá e vou gravar já um vídeo falando desses trabalhos, explicando como que vai ser e as datas, tá? Então eu vou arrumar as datas e vou fazer a gravação hoje disso aí. Então é isso, tá? Ai, ai. Simulado, gente. Simulado vai cair o quê? Então não deu tempo de a gente ver muita coisa, né? O que que a gente viu até o momento? Conto, né? E aí, mais especificamente, conto de mistério e de suspense. Então, vai cair isso. Vão ser 5, vai ter um conto lá no simulado. Vocês já viram, eu já coloquei na Iônica, é aquele conto, tá? Que vai ser cobrado no simulado, é aquele conto bem curto lá. Aí eu vou fazer perguntas sobre o tema do conto, sobre os elementos, né, da narrativa, qual que é o tipo de narrador. Uma coisa que eu vou colocar lá, que já tá, né? Enfim, já fiz as questões do simulado. Eu pergunto sobre. Eu peço para vocês identificarem os adjetivos do espaço da narrativa, porque isso é muito importante em conto de mistério. Contar como está o espaço, o lugar onde aqueles personagens estão. Ai, tá, não tem nada, entendeu? Tipo, às vezes coloca assim que é uma. Leiam lá o conto. Tem umas partes que falam já de onde o cara tá, né? Esse narrador lá, se ele tá sozinho ou não. Então, todos esses adjetivos do espaço deixam, tipo, o conto, criam uma tensão no leitor, né? Deixa o conto mais misterioso, digamos assim, tá? Ó, muito sem graça o final. Também achei. Quando eu li, nossa, eu achei que o final foi uma coisa assim, meu Deus, amadora, eu acho, né? Escrita assim, tipo, ai, sei lá, eu esperava outra coisa, não sei. Também achei um final que é muito batido. Já, um monte de gente escreveu já final com ai, que eu tava sonhando, entendeu? Isso aí já foi batido. Mas coloquei aquele por ser curto esse conto. Porque tem outros contos aí de gente, tem, ó, um conto, já vou dar dica aqui, que daí, tipo, na prova, mais pra frente, eu vou colocar um conto maior, mais comprido, que é melhor. Tem um conto maravilhoso, vou citar dois aqui já, que é para vocês assim buscarem, dá para ler na internet. Tem um que é chamado As Formigas, que tem um trecho dele na apostila de vocês ali. As Formigas, da Lígia Fagundes Telles, que é maravilhoso esse conto de mistério também. No final você fica em choque com o que acontece, tipo, é muita loucura, meu Deus.
E tem um outro que é um conto de terror, pra quem gosta, assim, de assassinato, sangue. Esse, assim, já não é de mistério. Esse é uma coisa que você fica em choque também. Parece, sei lá, aqueles filmes, assim, de assassinato com serra elétrica, uma coisa estranha. O nome desse outro conto é O Hóspede. Nossa, também você fica assim, meu Deus do céu, o que acontece ali? Fica em choque. Mas são dois contos, assim, que eu já dou a dica, pode ser que use em prova, né? Enfim. Tá. Gente, eu não lembro. Eu lembro que a gente estava corrigindo exercícios. Eu não lembro se a gente terminou a correção. Eu espero que sim, senão a gente tem que terminar rápido para entrar no conteúdo que é o conteúdo gramatical agora, tá? Eu não sei o que vocês estão falando ali do trabalho. Eu mudei as datas. Eu falei ali para a Gabi que eu mudei as datas. As datas estavam para essa semana mesmo, da charge, né? Eu até nem coloquei uma charge. Eu vou colocar um mini conto. Cadê meu livro de mini conto? Eu tenho um livro com mini conto. Eu vou colocar um mini conto lá para vocês lerem. Que é tipo nossa, é um continho assim com 4 linhas. Tipo isso aqui, ó. Então, vou colocar um mini conto lá e 5 perguntinhas e marcar X, tá? Aí vai ser semana que vem, se der, se a gente terminar o conteúdo hoje, gente, senão fica para depois, tá? E aí o do livro vai ficar para dia 15 de novembro, também estendi o prazo, porque a gente se atrasou com essa questão de feriado, não tivemos aula. E aí não deu para trabalhar o conteúdo, eu não posso cobrar um conteúdo, não, qualquer coisa. Eu não posso cobrar conteúdo em simulado, em atividade avaliativa, se eu não der conta desse conteúdo, tá? Ó, o dessa semana não tem. Gente, nessa semana não tem trabalho. Vou repetir. Nessa semana só tem simulado, gente. Nessa semana tem simulado. Semana que vem, dependendo de como a gente andar com essa aula aqui de período composto, eu coloco um trabalho na mestre semana que vem. Depende como for o encaminhamento aqui. Terminamos, né, gente, as atividades. Eu não lembro, gente, sério mesmo. Eu acho que. Eu não sei se a gente terminou. Não mesmo. Eu acho que não terminamos, sabe? Eu acho que a gente tava no fim, eu acho que a gente tava lá na página. Na minha cabeça, a gente tava na página 56. Na minha cabeça. Eu acho que não sei. Maravilhoso. Na minha cabeça, a gente tava na página 56, porque a gente leu um conto em sala juntos. Aí eu pedi um monte de exercícios. Esses exercícios tinham vários trechos de contos e tinha mais um. É a apostila velha ainda, a gente vai ficar um tempo nessa apostila. Hoje eu vou gravar conteúdo da apostila nova, fazer uma gravação de aula, mas assim, vamos continuar com isso aqui, que eu não posso deixar isso aqui para depois, tá? Então é a apostila do terceiro bimestre ainda, 3. Para mim, a gente tá na página 56. Abram na página 56 e sim, para mim, eu não lembro de ter corrigido isso aqui com vocês. Não lembro mesmo. Essa água tá com gosto ruim. Sei. Tá batizada. E aí? Abriram na página 56? É o módulo 3 ainda, né? Que diz, não sei se é módulo de vocês, acho que não é. É módulo 3. Apostila 3. Que era lá no. Eu acho que a gente tava aqui no exercício 18. Na minha cabeça, a gente tava aqui. Daí vocês vão falar, ah, não, nada a ver, já foi. Na próxima vez eu marco, né? A lápis, estamos aqui. Ó, não tá feita. É, era pra ter feito, né? Então, não tá feita assim que se diz, não tá corrigido? Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, gente. Segue o baile. Diz lá, 18. Vamos ligeiro, porque senão a gente perde tempo. A intertextualidade é um dos fatores de textualidade. Nesse conto, que elementos intertextuais podem ser reconhecidos? Gente, não sei se vocês lembram, a gente fala muito disso, tá? Intertextualidade é quando um texto faz referência a outro texto. Então, pode ser uma referência direta, citar outro texto, o nome do autor, o nome do texto, ou pode ser assim, um texto que faz menção a características, algo parecido, um personagem, fala uma característica de um personagem. Em poemas isso é muito feito. Então, ó, na 54 a letra B está corrigida. Meu Deus, vamos falecer.
vamos para 54, é isso, Brasil? Meu Deus do céu, tô em choque. A minha não. Então vamos para 54. Voltamos, né? Aqui, ó, como diz a Ana Luísa que fala, eu falo, não, aqui a produção diz que a 54 não tá corrigida. Aqui no ponto, aqui, ó. Tá? Então vamos lá. 54, né? Página 54, letra B. O ambiente descrito é sombrio. Isso aqui cai no simulado, gente. Importante, realmente. Parecido, assim. A seguir, descreva um ambiente interno que se opõe ao apresentado no fragmento do conto. E aí? Sem colocar adjetivos. Ó, no conto, o ambiente é sombrio. Sei lá, deixa eu ver o trecho aqui que ele fala. Achei-me numa sala muito ampla e alta, janelas compridas e estreitas e pontudas. Tá, tinham peitoris tão afastados do assoalho de carvalho negro que era impossível alcançá-los. Fracos raios de luz avermelhada penetravam pelas vidraças. Então, tô falando assim que as janelas eram curtas e estreitas, né? E que, tipo, entrava pouca luz, então era um lugar escuro. Então, ele vai criando esse ambiente aí que já dá um medo na gente, tá? Então, o que vocês poderiam descrever ali? Vocês poderiam colocar as janelas largas, grandes, com muita luz, e descrevesse um ambiente com muita luz. Tipo, estava tudo muito claro, algo assim. Então, era para colocar isso aí. Ó, tem que descrever como se tudo fosse lindo, exatamente. Coloca que tinha bastante gente no local, porque assim, descreveu o lugar escuro. Aí tava escuro, não tinha ninguém, eu tava sozinho lá. Aí já começa a dar um negócio na gente. Fala, meu Deus do céu. É igual filme de terror, que a pessoa, ela escuta um barulho nos infernos lá, e ela vai lá no mato ver. Eu fico indignada, com vontade de desligar o filme e falar, olha, gente, meu Deus, né? Quanto amadorismo. Você vai lá no mato e vê o que tá rolando. Lá no escuro sozinha, linda. Depois morre e fala, bem feito, morreu. Demorou até para morrer essa anta. Então, na letra B era para vocês escreverem um ambiente lindo, tá? Claro, com janelas grandes, muita luz entrando, gente do teu lado conversando, tomando cafezinho, tá? Isso aí é uma capivara mesmo. Agora a gente volta para a página 56, tá? Mas essa aí era importante porque tem parecido, assim, no simulado. Só que eu vou pedir para vocês identificarem os adjetivos que se referem ao espaço. Vocês vão ver, vai estar muito fácil, meu Deus. Então, a 18 fala de intertextualidade e pergunta se esse texto faz referência a outro texto, a alguma coisa, a um acontecimento histórico, algo assim. Não sei se vocês fizeram, tá? Isso aqui não cai, né? Mas lá nesse texto, que é um trecho lá, a sombra, né? Não sei o que, o nome do conto, que é um trecho, ele vai falar do Marechal Deodoro, ele vai falar de coisas históricas, ele vai fazer referências a acontecimentos históricos. E um acontecimento histórico que ele fala é a República do Brasil, que é né, ele vai falar ali do começo do Brasil republicano, que antes era Império, daí passa para República, tá? Não sei se já estudaram isso em história, mas a resposta da 18 era essa. Então, ele faz referências ao regime republicano, coloca assim, ou ao Brasil republicano, a República, né? O início da República ali. Isso aí não cai, gente. A gente não manja, tá? História, assim, nesse nível. Não tô lembrando disso. 19. Repete, calma, tia. Então, 18. Você tá na 18 ainda? Fala aí. Vamos com calma. 18, então, você vai colocar o texto, né? O conto. Faz referência ao Brasil republicano. E vamos orar para ver se ano que vem a gente volta, né? Para a escola, porque tá difícil. Já tô assim no chão. Mas meu marido se vive no chão, só fala que tá no chão. Agora eu estou no chão mesmo. Era essa a resposta da 18. 19.
A intencionalidade, também um dos fatores de textualidade, é o empenho do autor em construir um discurso coerente, capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente em uma determinada situação. Esse fator de textualidade está presente no conto por quê? Então, intencionalidade é a intenção do autor. Então, a pessoa ela escreve qualquer coisa. Se você vai falar ou vai escrever, pode ser um bilhete, um conto, não precisa ser um gênero literário, mas pode ser um bilhete, uma mensagem no WhatsApp. Ou uma fala tua. Você, né, manda um áudio no WhatsApp, por exemplo. Qualquer discurso que você faz, isso a gente chama de discurso. Ele vai ter uma intenção. Como assim, professor? É um objetivo alcançado. Você vai falar alguma coisa para alguém. Tem uma finalidade isso. Ninguém fala nada por nada, tipo, ai, nada a ver aquilo lá que eu falei. Gente, você teve uma intenção. Pode ser que você não tenha pensado, mas toda vez que a gente fala ou escreve alguma coisa, tem uma intenção, tá? A gente fala isso para alguém, né, e com um objetivo a ser alcançado, tá? Então é isso que é a intencionalidade. Qual que vocês marcaram aqui na 19? Qual que é o objetivo desse texto aí? E aí? Aí diz lá, ó, letra A, é compatível com as intenções comunicativas do autor, produzir um texto narrativo. Conta um texto narrativo? E aí? Quem marcou, marcará B. Apoia-se em um contexto histórico que torna coerentes os atos narrados. Tá, mas aí essa não dava para ser. Apesar dele ter, tem elementos históricos, né? Tem intertextualidade, ele cita o Brasil republicano. Gente, é um conto. Um conto, como eu já falei isso, vou falar de novo, é uma invenção. A pessoa inventa, por mais que ela pegue um acontecimento histórico como fundo, aquilo ali é uma criação. Ela só usou aquilo ali como pretexto para inventar uma história, tá? Então pode parecer real, mas não é. Então vocês não podem marcar B, gente, tá? Porque não é. Aí, ó, não é previsível, portanto apresenta poucas informações. Não, gente, qualquer texto não pode ser assim, poucas informações. Um texto ele tem que dar as informações necessárias para que a outra pessoa entenda o que está dizendo. Sempre tem que pensar assim, um ato de comunicação falado, escrito, tem uma pessoa que fala uma mensagem e a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, tem que passar essa mensagem, tem que passar as informações necessárias, tá? D. Apresenta adequação considerando seu contexto, pois se vale da norma padrão da língua. Nossa, não tem nada a ver isso aqui. Porque conto não precisa, já falei, necessariamente ter a norma padrão da língua. Já falei que a linguagem depende, pode ser informal. Você pode colocar um conto com palavrões, um conto com gírias, depende do que você quer retratar ali. Então, não. E apresenta harmonia de sentido entre os enunciados que o constituem. Então, a resposta correta aqui era a letra A, gente. É compatível com as intenções comunicativas. Qual que é? Porque a gente está falando de intenção. É compatível porque ele quer narrar uma história, ele conta uma história. Era isso. Ridículo. Só estava com, vamos dizer assim, um vocabulário mais bonito ali, as alternativas, mas era a letra A. E agora, pulando esse conto aqui, espero que vocês tenham lido, esse era um conto legal. Que esse tinha assassinato, era uma casa mal assombrada, pessoas foram mortas ali, e a galera vai passar uma noite lá e acontecem uns babados. Não sei se vocês leram. Eles dormem num quarto e acordam num outro quarto, que era o quarto onde umas pessoas lá, um casal foi assassinado. Esse conto era legal, tá? E, tipo, foram assassinados, tinha um monte de sangue, assim, olha, falecida. Então, vamos lá. Questão 20. Agora a gente acaba aqui, né? Porque até 25 daí acabou, né? Vamos ligeirão. Tô na página 58 já, tá? Ele pula um pouco por causa de ter um monte de conto, né? Um monte de trecho de conto. Página 58. Número 20. Pratique de novo. Nesse conto, como se classifica o narrador? Copie alguma passagem que comprova sua resposta. Aí, esse é um conto inteiro, tá? Então, a gente tem dois contos, assim, inteiros ali, bonitinhos, que dá pra gente ler e entender bem certinho. O resto é tudo trecho. Eu fiquei com ódio das perguntas com trecho, que você não tem nem acesso ao texto inteiro, vai responder perguntas, vão dar um tiro. E aí, no começo a gente já tem, ó, chegamos a Arezzo pouco antes do meio-dia e perdemos mais de 2 horas buscando o castelo renascentista que o escritor venezuelano Miguel Otero Silva havia comprado naquele rincão idílico da planície toscana. E aí,
Então, é um narrador, né, protagonista, personagem, em primeira pessoa, tá? Então, ele tá ali, ele participa da história e ele conta a história que aconteceu com ele. E aí você podia colocar o que eu acabei de falar, chegamos a Arezzo. Quando ele fala chegamos, é nós. Então, eu tá ali, presente. Ele e a família dele, ele leva geral e acabam passando a noite num lugar que aconteceram uns crimes lá e tal, e bafão. Leva as crianças até para passar por isso, olha, maravilhoso. 21. Como o narrador se posiciona em relação ao tempo das ações que ele narra? Aí a pergunta é: esses fatos que ele está contando, essa história, já aconteceram? Como é que é? O que é? Como é que tá ali? Chegamos a Arezzo, ele diz. Vamos ver. Viu? E aí? Meu Deus, tá parecendo um negócio nada a ver aqui para mim. Mexi aqui na tela, eu fiz uma nhaca. Voltou. Caiu e voltou? É. Meu Deus do céu, gente, eu fico no chão. Internet é uma coisa maravilhosa. Tá. Tá funcionando. Gente, então as ações que ele conta já aconteceram, tá? A resposta seria que já aconteceram. Ele conta algo que já aconteceu com ele e com a família dele. Tá tudo bem? Então, me escutando? Voltou? Caiu? E aí? Tá. Então, a resposta, as ações já aconteceram. A resposta seria as ações já aconteceram. Eu estava procurando marcas aqui, procurando tipo os verbos que ele usa para mostrar que está no passado. Ó, ele diz, era um domingo de princípios de agosto. Ele tem marcas temporais dizendo que aconteceu no passado, tá? Então era um domingo de princípios de agosto. Ele está narrando algo que já rolou. Tá todo mundo vivo. Teve esse acontecimento aí, ninguém morreu, mas levaram um susto, né? Enfim. Então, na resposta da 21, ele narra fatos que já aconteceram, passados, tá? Aí, 22, considerando sua resposta ao item anterior, a pergunta, né, 21, em que o tempo está conjugado, em que tempo está conjugado o verbo chegar na frase inicial do conto que diz chegamos a Arezzo. Qual que é o tempo verbal? Daí ele queria saber se era pretérito, se era presente do indicativo. A resposta seria pretérito perfeito. Chegamos, nós chegamos, que é passado também. Pretérito perfeito do indicativo. Então, resposta da 22, pretérito perfeito. Vou nem escrever mais. Do indicativo. 23. Os adjetivos, vamos lá de novo os adjetivos, gente, por isso que vai estar no simulado. Palavras que expressam características, qualidades ou estados, né, de substantivos são primitivos, caso não derivem. Primitivos é que eles têm origem sozinhos, eles não vêm de outras palavras. Quando é derivado, deriva de outra palavra. Mas também isso aqui nada a ver. Caso não derivem de nenhuma outra palavra, caso derivem de substantivos, verbos ou de outros adjetivos, são chamados de primitivos, de derivados, quer dizer. No conto lido, alguns exemplos. Nada a ver isso aqui, gente. Letra A, coloca daí conteúdo gramatical no meio, sem avisar, sem nada. Escreva a seguir adjetivos derivados de calmaria, que vem de calmaria, de aconchego, de som, de ócio e gritar. Qual seria um adjetivo de calmaria? A calmaria é um substantivo. Pensando um adjetivo que venha de calmaria. A pessoa é? E aí? Você pensa assim. Tranquila, calma. É isso, tranquila, calma. E de aconchego. O aconchego é um substantivo. Aí você pensa um adjetivo que deriva disso aí. O aconchego. Calma. E aí, do aconchego? O lugar é, um lugar é
Sempre tem que pensar assim num algo para você caracterizar, para você dar uma característica, uma pessoa, né? O lugar é, daí você pega a palavra aconchego e coloca como um adjetivo. Confortável, né? Aconchegante. De som. E aí? Som. Aí você coloca algo que tem a ver com som. Lugar também podia ser barulhento, silencioso, tá? Tem a ver com som. De ócio. Ócio é lazer, gente. É uma palavra bonita para dizer lazer. Momentos que você tem, que você não faz nada, digamos assim. Tipo, fora do trabalho lá, você tem sábado e domingo são momentos de ócio para você, momentos de lazer, que você tem um tempo livre. Isso é ócio, tá? Aí seria ocioso, esse é o adjetivo. A gente nem usa isso, gente. Meu Deus do céu. Sabe? Para tempo livre. Eu tô ocioso hoje, que você não tem nada para fazer, tá? Você tá no seu momento de ócio, de tempo livre, tá na paz. Aí, por fim, gritar seria tipo gritante. Aí você colocaria assim, gritante, o exemplo. Seria um adjetivo, né? Então, resposta, né? Calmo, tranquilo, é aconchegante ou, que vocês falaram, confortável. Aí, barulhento, né? Ou silencioso, ocioso e gritante. Que ela seria alguma coisa do corpo, assim. É que a gente não usa muito isso. No ensino médio tem um vocabulário melhor já na apostila, daí usa esses termos. A gente, em espanhol, a gente discute muito isso aí. Ai, ósseo e tudo mais. B. Os adjetivos compostos que indicam origem, havendo ou não elementos de ligação, são escritos com hífen. Ai, que preguiça. Escreva a seguir os adjetivos derivados de Belo Horizonte. Aí seriam adjetivos que a gente chama, esses adjetivos que a gente chama do lugar que a pessoa vem, sabe, da origem. Tipo, eu sou ponta-grossense, eu sou paranaense, eu sou brasileiro. Isso são adjetivos pátrios que a gente chama, tá? Ou gentílicos, que indicam a origem, tá? Isso aí, pelo amor de Deus. Aí era só para colocar tudo com hífen aqui. Tipo, quem mora nasceu, né? Nasceu, na verdade. Nasceu em Belo Horizonte, seria Belo Horizontino. Aí você colocaria isso, né? Com hífen. Só isso que era para fazer. Meu Deus, isso aqui é um conteúdo do 7º ano, gente. Pelo menos é que faz tempo que eu não dou aula para o 7º ano, mas quando eu dava era isso. Então é Belo Horizontino, tá? E o outro seria Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Meu Deus, horrível, né? Tem até uma treta aqui em Ponta Grossa sobre isso, sobre se Ponta Grossense se escreve com hífen ou sem hífen, ou tudo junto, né? Sabe? Tem uma treta aí. Alguns gramáticos dizem que tem que ser tudo junto, outros dizem que nada a ver, que tem coisas mais importantes da língua para a gente pensar. Então tem uma treta aí, tá? Aí tem gente que escreve com um hífen, tem gente que escreve tudo junto e a vida tá seguindo do mesmo jeito, tá? Ninguém morreu por isso. Mato Grossense do Sul. Mas tem coisas mais importantes, exatamente. Eu fico em choque com essas coisas, assim, meu Deus do céu. Tipo assim, a pessoa não vai entender porque você botou um hífen em Ponta Grossense, ou você escreveu tudo junto, a pessoa não vai entender que você é de Ponta Grossa. Por favor, né? Vão melhorar essa vida. Melhorar o nível de discussão. Já pistolo já. 24. Sobre a marcação do tempo, responda. Marcas temporais, né? Que mostram quando que aconteceu. Você sempre tem que atentar isso quando vai ler um conto. Se ele diz lá um horário, às vezes a pessoa diz às 7 da noite, era um domingo, igual no outro conto que a gente viu, né? Meados de agosto, eles jogam lá. Como se classifica o tempo nessa narrativa? Qual é a duração das ações do enredo? E aí, é um tempo cronológico, ele dá marcas temporais, ou é um tempo psicológico, ele está falando da cabeça dele? Primeiro respondo isso, que isso é básico. Isso aí a Virgínia responde melhor. Então não está presente. Cronológico, perfeito, tá? Então, as ações, eu já falei, elas ocorrem durante o mês de agosto. Ele fala que era um domingo de meados lá do mês de agosto. Ele não lembra bem que dia que era, mas ele lembra que era um domingão lá que foi no mês de agosto, tá? Então, resposta cronológica, e você vai colocar as ações ocorreram
em agosto. Que agosto que foi, não sabemos também. Que ano, não lembro dele ter falado isso aí, tá? E dura um dia, né? Eles passam o dia, daí ele ainda fala, não sei se vocês leram bem o conto, mas ele fala que ele não queria dormir nesse lugar que eles estavam lá, que era tipo um castelo. Porque ele sabia da história que era mal assombrado deles, que ele queria ir embora. Só que daí o outro insistiu, aí vamos jantar, bababá, e tomaram no zóio. B. Explique de que modo a passagem das horas é marcada no conto. Gente, se eles passam o dia e eles vão comendo ali, tem né, tipo, tem uma sequência. Essa passagem do dia é marcada justamente pelas refeições, tá? Eles chegam no jantar, entendeu? Então eles passam o dia lá, né? Tomam café, almoçam, tomam café da tarde e daí é janta. Então você coloca lá na resposta é a B? É a B. O tempo também é marcado pelas refeições. Daí, quando chega no jantar, eu já tava com medo, né? Porque o cara falou que ia embora e bem no fim caiu na conversa do cara, não vamos jantar e jantaram, né? E daí ficou escuro, resolveram dormir. Daí dormiram num quarto, acordaram no outro, né? Meu Deus. Então, resposta da B, o tempo também é marcado pelas refeições, tá? C, a que se refere a data no final do texto, não é dentro do texto essa data, mas está no fim. Vejam só. Outubro de 1980. Lá no final, ele termina o texto assim, e no final ele coloca, parece que ele tá tipo assim, sei lá, parece até uma carta, assim, em vez de colocar em cima, colocou embaixo, uma loucura. E aí, esse outubro de 1980 tá falando o quê? O que que ele é? Se refere ao que isso aí? Morte é ótimo. É o quando aconteceu a história. Quando aconteceu a história. Então aqui tem mais uma marca temporal. Ele conta quando que foi, né? Ele identifica o momento em que ele foi lá e aconteceu. Então aí tem a data. Então foi em agosto, né? Agosto não. Agosto que aconteceu em meados, aí outubro que ele escreve essa narrativa. É isso aí, que ele escreve, tá certo. Quem falou que ele escreve, ele falou que tá certo. Ana Luísa, ó, o mês e o ano que ele escreveu o texto, exatamente. Então aconteceu em agosto, em outubro ele escreveu, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, para você documentar isso, como é que tem um nome para isso, gente? Um testemunho, um relato do que aconteceu com ele nesse castelo mal assombrado. Então a resposta seria a data, né, o ano e o mês em que ele escreveu, em que ele deu esse testemunho, ele fez esse relato, um relato, tá? Dá a impressão daí pra gente, quem lê, se você for desavisado, sei lá, pegou isso aí, dá a impressão até que é algo que aconteceu mesmo, né? Mas não, enfim, é ficção. Por mais que tenha, não vão procurar. Quem morreu? O autor do texto? O autor é o cara dos 100 anos de solidão, né? É, o Gabriel Garcia Marques. Ai, gente, eu não vou saber quando que ele morreu, mas faz, tá? Vamos jogar no Google aí, produção, cadê? Vamos jogar no Google. Sabe, me Deus, gente, eu assim, de data, de autor, quem vai saber isso é professor de literatura hispano-americana. Garcia Marques. Vou colocar aqui só para saber. Só para a gente ter essa informação. Gente, ele morreu não faz muito tempo, não. Diz aqui, né, no Google. Informação, vamos lá. Que ele nasceu em 1927 e morreu em 2014. Então faz 6 anos que ele morreu. A produção passou aqui essa data. Agora é a última, né? Vamos que já estamos. Meu Deus. 25. Releia essas duas passagens do conto. Aí super relemos já. O fato de, durante a visita ao castelo, o sangue na cama estar seco e na hora de acordar ele ainda estar quente, que nojo. Leva o leitor aqui inferência. Tipo, você pensar o quê? Se inferir é você, tipo, o pressuposto. O que, que você vai pressupor dali? Porque quando eles estão visitando o castelo, que conta a história lá, é mal assombrado, blá blá blá. O sangue tá seco lá.
deixaram isso lá. Tipo, ó, ocorreu um assassinato aqui e o sangue tá aqui ainda, para vocês verem o que aconteceu. Tudo bem? Só que daí eles dormem num quarto e eles acordam num outro andar, o casal, o homem e a mulher, eles acordam no outro andar, acordam no quarto que houve, onde aconteceu esse assassinato. E quando eles acordam nessa cama, eles estão encostando no sangue e o sangue ainda tá quente, ele não tava seco, como se tipo tivesse acontecido ali agora. E aí? Daí o cara acorda, né? Ele acorda. Que dá impressão para vocês ali? Ele acorda e sente o sangue. Ele tava com a mulher dele. O que dava pra gente pensar? Não, ele não fala no momento ali da mulher dele. Se ela, tipo, né? Enfim. Então dá pra gente pensar que ou ele voltou no tempo, a Ana Luísa falou, e tipo, ele tá no dia que aconteceu o assassinato. E, sei lá, deitou na cama que acabou de rolar um corpo ali. Ou ainda dá pra gente pensar que a mulher dele foi assassinada. Porque ele levanta e encosta no sangue, mas aí vai que a mulher ali tá. Gente, enfim, é uma pira. Claro que é um conto de mistério, por isso, né? Não tem. Depois ele, pelo menos ele que conta, que faz esse relato, ele tá vivo, né, Brasil? Nada além disso. Foi só um susto, foi só um xixizinho na cama ali, nada além disso, tá? Foi isso que aconteceu. Tá, daí acabou. Daí agora vamos entrar, graças a Deus, em outra coisa, né? Que também estamos chapados já. Senhor amado. Deus me livre, eu tenho nojo de sangue, gente. Deus me livre. Porque eu não sei se vocês já. Não digo morte de pessoa, que também nunca vi isso, graças a Deus. Mas assim, de bicho, assim, quando sai sangue, gente, ele tem um cheiro. Assim, eu já lembro, já é uma coisa que marca, assim. Quando sai, não precisa ser muito sangue, mas uma pocinha, assim, ele já tem um cheiro aquilo. Não encostei, né? Que tenho nojo. Mas imagine você encostar no sangue quente, porque na hora que, assim, que acabou de sair do ser humano ali, e aquele cheiro, ai, gente, olha, meu Deus, acho que até ia emagrecer, ficar uns dias sem comer aí, que nojo. Tia, o que ia colocar na última que eu me perdi? Então, na última, era essas duas possibilidades ali, que inferir é você pressupor, o que dá para você pensar sobre isso. Então, se ele acordou e pegou no sanguinho ali, ou que ele voltou no tempo, como diz a Ana, e teve um contato com o assassinato que aconteceu ali, ou ainda que a mulher dele foi assassinada, porque ela tá ali, deitada na cama, e o sangue ele levanta desesperado, eles estão no outro quarto e tem sangue na cama. Pode ser que ela tenha levado umas facadas, não sei. Então era isso que era para colocar. Não vai vomitar, tia. Agora não, né? Mas assim, se fosse. É muito horrível o cheiro do sangue, gente. É sério. É nojento, credo. Então pensem nisso quando vocês forem arranjar emprego, sabe? Pensar na profissão, pelo amor de Deus. Então vamos para o período composto por coordenação. Vamos fazer a introdução dessa aula aqui. E na semana que vem a gente termina. Daí vai rolar o trabalho. Que é bem tranquilo, tá? Então, assim, ó. Período composto por coordenação. Lembram que no começo do ano, ninguém lembra mais, mas a gente viu a diferença entre frase, oração e período. Tá? A gente vai retomar isso aqui agora. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, a gente vai retomar isso aqui agora para entrar em período, sabe? Lembrar o que é um período e daí ver o que é um período composto por coordenação, tá? Então a gente vai relembrar isso aqui rapidamente. Então, ó, frase, eu já coloquei essa definição, vocês têm no caderno de vocês, se vocês acharem no início do ano. É qualquer enunciado, ele pode ser curto ou longo, não tem a ver com comprimento, que tem gente que acha que é assim, que aí uma palavra é uma palavra, não é uma frase. Uma frase é maior, é mais comprida, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver a questão do tamanho, não adianta medir lá que não tem nada a ver. Então, é qualquer enunciado, pode ser uma palavra ou mais de uma palavra, curto ou longo, que estabeleça a comunicação, que você comunique algo, tá? Então, ali eu coloquei exemplo ali, né? O pare. Quando você vê uma placa, você está andando na rua de carro, você vê uma placa escrita pare, né? Ali, gente, não estabeleceu uma comunicação? Não passou uma informação para aquela criatura que está no carro ali? Só me responda. Sim, passou. E é uma palavra só. Pare, tá? Gente, isso é uma frase. Quando eu falo parabéns para a pessoa, é uma frase.
tá? Quando eu falo oi, é uma frase, por mais que seja pequena. Eu tô me comunicando com a pessoa, então comunicou é uma frase, tá? Ah, mas não pode ser qualquer coisa, tipo, eu falo pão, tipo, não, entendeu? Pelo amor de Deus, também, né? Tenha dó. Então, ela pode ser nominal ou verbal. Gente, nominal, daí ela vai ser lá, é um substantivo, um adjetivo, sei lá, um advérbio. E verbal, obviamente, vai ser um verbo. Então, exemplo, o pare. O pare, ele é qual classe gramatical que ele pertence? Ele é substantivo, ele é adjetivo, é interjeição, conjunção, o que que é isso? É um verbo, o que que é? Pare. Bom, gente, que tem gente que também pira. E aí? Pare é o quê? Seria uma frase nominal ou seria uma frase verbal? Aí você tem que lembrar lá das aulas do sexto e sétimo ano também, que vocês devem ter visto as 10 classes gramaticais, lembra aquelas famílias e palavras? Se for um verbo, é uma frase verbal. Se for um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma interjeição, qualquer coisa vai ser uma frase nominal. E aí? O que vocês me dizem? Pare. Me respondam. Pare. É verbo ou não é, gente? Pare. Morreram. Faleceram. Gente do céu, é óbvio que é verbo. Vem do parar, óbvio. É o verbo parar, só que tá no imperativo, tá te dando uma ordem. Pare. Uma ordem ou um pedido, né? Pare. Então, isso aqui, ó, nós chamamos de frase verbal. Ou ainda podemos chamar também de oração. Então, tem dois nomes. Quando tem um verbo, gente, ou uma locução verbal, eu já lembro o que é isso para vocês. Quando tiver um verbo, uma locução verbal, a gente pode chamar de oração ou de frase verbal. É muito comum que a gente chame de oração, tá? Que não é o Pai Nosso, tá bom? Aí a segunda diz aqui, ó. E agora, tá vendo que é maior isso? Mais comprida. E agora, com o Vasco na frente da tabela, uma pergunta. Gente, tem verbo nisso aqui? Dê uma olhadinha e veja se tem verbo. E agora, com o Vasco na frente da tabela, tem algum verbo? Não. Se não tem verbo, gente, como que eu classificaria isso aqui? Eu poderia chamar de oração ou frase verbal? Não tem verbo. E aí? Poderia chamar de oração ou frase verbal? Não dá para eu chamar de oração ou frase verbal. Por quê? Não tem verbo, tá? Então, isso a gente chama só de frase nominal, tá? Frase nominal, porque não tem verbo. E quando aparecer um verbo, pode ser um só. Tá vendo que o pare é uma palavra só, né? Que é um verbo. Parar, é o pare no imperativo. Quando tiver verbo, é frase verbal ou oração, tá? É assim que a gente classifica. Se não tiver verbo, frase nominal, tá bom? Entendido? É bem fácil isso aqui. Isso aqui é coisa nossa, básica do básico do básico, ridículo, tá? De boas. Relembraram isso daí? Que isso aí foi no começo do ano, a gente já tinha feito uma revisão que diz que vocês já aprenderam no sétimo, pelo amor de Deus, tá? Agora a gente vai voltar aqui no começo, ó, que seria o período composto por coordenação. Gente, chegamos no período, então, tá? O que que é um período? Período simples, quando eu falar assim para vocês, vão analisar um período, tá? Se tiver um ponto final, é um período. Então, a pessoa escreveu lá e colocou um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação. Vai ter ponto, vai ter uma pontuação no fim
dessa escrita ali. Isso é um período, tá? Para saber se é simples ou composto, isso eu também já tinha falado para vocês, é muito ridículo. O que você vai fazer? Você vai contar os verbos, tá? Se tiver somente um verbo ou locução verbal é aqueles dois ou mais verbos que contam como um só. Lembram? Tipo, estou escrevendo um texto. Estou escrevendo. Então, vai ter um verbo auxiliar que é o estou, que indica que sou eu, e o escrevendo, que indica que é a ação que eu estou fazendo. Estou escrevendo um texto é um verbo só, tá? Que é uma locução verbal. Então, se tiver um verbo só, ou uma locução verbal, é um período simples, porque ele só tem uma oração. Se tiver dois ou mais, sei lá, dois, três, quatro, cinco, seis, tipo, pensa assim que a pessoa escreveu um período que são 3 linhas. E ela só pontuou no fim. Claro, no meio ela colocou vírgula, mas vírgula não é ponto final. Então, o período você vai olhar o ponto final, ou o ponto de exclamação, interrogação, tá? Vírgula não é ponto, é vírgula. Então, ela escreveu 3 linhas, fez um parágrafo, 3 linhas, no início do texto ali, introdução. E colocou o ponto no fim. Você vai contar nessa escrita de 3 linhas quantos verbos tem. Nossa, professora, ela colocou 5 verbos. Então, é um período composto por 5 orações. Cada verbo é uma oração, tá? É ridículo. Então, ali, ó. Período é uma frase que possui uma oração ou mais orações, né? Se ele for simples, ele vai ter uma só. Se ele for composto, ele vai ter, sei lá, quantos verbos a pessoa tem. 2 ou mais. De 2 para lá. Começa com letra maiúscula, apresenta um verbo, locução verbal e termina em ponto. Pode ser ponto de interrogação, exclamação, reticências, né? Os 3 pontinhos. Então, exemplo, período simples, ele só tem uma oração, um verbo só. Só que você tem que saber identificar um verbo. Se a pessoa falar, eu não sei o que é um verbo, meu Deus, entendeu? Daí agora, assim, eu não sei o que te dizer. Não sei mesmo, tá? Você não sabe. Ó, estudo hoje com apenas uma gramática. Gente, é um período, tem um pontinho aqui, ó, tá? Quantos verbos tem? Estudo hoje com apenas uma gramática. Me digam qual é o verbo. Quantos tem, né? Se é um, dois, e quais são ou qual é o verbo. Volta para o sexto, é isso? Porque eu não sei daí o que eu posso fazer. Não tenho esse tempo de lembrar o que é um verbo agora. Estudo. Só tem esse. Então, só tem um verbo, gente. É um período, ele tem um ponto final ali, e tem um verbo só. É um período simples ou composto? Simples, ridículo, só tem um verbo. E embaixo diz: muitos professores continuam escrevendo artigos para seus alunos. Gente, pode ser que seja ali, dê uma olhada. Quantos verbos tem? Veja se for uma locução verbal, conta como um só, tá? Isso você tem que também prestar atenção, que às vezes eu vou dar aula disso aqui no segundo ano do ensino médio, o povo conta como 2. E aí? Fala ali quais são os verbos, veja lá se não é uma locução verbal. Continuam escrevendo. E aí, a locução verbal é um verbo ou são 2 verbos? É uma locução verbal. A Ana Luísa já colocou. Ai, professora, por que é uma locução verbal? Vejam que o continuam, ele só mostra quem está fazendo a ação, que são os professores. E o escrevendo, geralmente a locução verbal, ele vai terminar com gerúndio, que é o caso disso aqui, particípio infinitivo, tá? Aí tá no gerúndio. Então, o escrevendo mostra a ação. A Ana Lúcia já colocou, é um período simples também. Ó, apesar dele ser comprido, então não tem nada a ver com comprimento, que tem as pessoas que piram com o tamanho de coisa aqui. Não é. Ele só é um período simples também, só tem um, que é um verbo só, que é uma locução verbal, conta como um só, tá? E ó, e é terminado num ponto de exclamação. E aqui embaixo, seria esta a resposta certa? Quantos verbos tem? Luísa dá risada, mas é que tem gente que tem uma pira com, ai, tamanho para classificar frase, período, que eu tenho vontade de dar uma chinelada. Não posso, mas tem. Seria esta a resposta certa? Uma pergunta. Qual que é o verbo? Verbo, gente.
Verbo é aquilo, assim, eu sempre falo assim, verbo é aquilo que dá para conjugar. Claro, indica uma ação, tem os que indicam estado, outros indicam fenômenos da natureza, tipo chover, nevar, mas dá para você conjugar. O que eu quero dizer? Que você coloca assim e fala, eu faço, tu, sabe? Tu fazes, ele faz, dá para você conjugar. Ser. Gente, só tem o ser ali como verbo. Ó, seria esta aqui, ele não é um verbo, gente, tá? É um pronome. Esta, este, aquele, aqui tá como pronome, tá? Então, seria aqui, sim, é o verbo ser. Seria esta a resposta certa? Só tem um verbo, gente. Período simples, tá? Erro da produção. Ah, isso acontece. Isso acontece comigo, imagine com vocês. Seria esta a resposta certa? Apenas um verbo, período simples, tá? Aí, na próxima semana, que já deu o nosso tempo de aula, a gente vai ver o que é um período composto, gente, que é constituído por dois ou mais verbos. Daí a gente vai analisar aqui e vai contar quantos verbos tem, tá? Daí a gente entra no período composto por coordenação, que é fácil. Por que eu digo que é fácil? O que vocês têm que lembrar? No começo do ano também eu trabalhei com vocês as conjunções. Vocês lembram aquelas conjunções que tinham 5 tipos lá? Lembram? Aditiva, que era o e, alternativa, o ou, adversativa, que era o mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Lembram disso? Explicativa, que era o pois, porque, né? Conclusiva também. Aí aparecia o pois novamente. Quem sabe isso? Aí eu lembro disso, professora. A gente vai estudar o período composto por coordenação, que aparecem essas conjunções. Daí você classifica. Isso aqui é uma oração coordenada aditiva, que tem o e. Então, assim, quem sabe as conjunções que a gente viu no começo do ano vai dar risada desse conteúdo, tá? Eu acredito que semana que vem a gente termina isso aqui e já faz exercícios na apostila e ainda eu vou trazer uma folha, uma listinha de exercícios, acho que são 10 eu coloquei, que tem alguns de vestibular, para vocês já verem como que isso pode cair numa possível prova, porque assim, vocês vão começar a fazer prova no primeiro ano do ensino médio, né? Não é só no terceirão. No primeiro ano tem PSS, pode ser que apareça. A UEPG adora essas conjunções, então, como eu já sei disso, eu já vou trazer para vocês saberem como que é, tá? Que eu tenho que preparar para passar já de primeira, para não ficar fazendo cursinho na vida. Ó, traga mais, sim, eu sempre trago, pelo menos assim, no mínimo é uma lista. Quando dá mais tempo, faço mais, mas é no mínimo uma lista. A gente pega as gramaticona aqui e taca o pau. Então, gente, na próxima semana é só isso aqui. Só período composto. A gente vai retomar aqui agora o período composto. Vamos ver o que é o período composto por coordenação. Vocês vão ver que é fácil, fácil, fácil. Vamos fazer exercícios e seguir a vida, tá? Então é isso, gente. Aí hoje eu gravo vídeo sobre um conteúdo de aula e sobre os trabalhos. Vocês já vão ter as informações dos trabalhos com datas certinhas nessa semana aí, tá? Até sexta-feira vai estar lá no canal. Então, até, gente. Qualquer coisa, manda um zap.